Vamos lá. O maior problema de Naruto, o destino. Lá vem o LinkedIn, né? Falar aí sobre algo que já falou em 72 vídeos diferentes, mas agora num vídeo só. Obviamente, gênio da criação de conteúdo do LinkedIn. Sou muito fã. Bora ver. Porque no vídeo de Boku no Hero, né? Ele foi querer dar uma lacrada e não lacrou, não. Aquele vídeo não me convenceu, tá? Aquele vídeo não me convenceu, tá? Eu reagi aqui, você pode conferir aí do YouTube, mas aquele vídeo não me convenceu legal. Vamos ver se agora ele consegue, porque é bem fácil, né? Aparentemente ele vai criticar a questão ali do destino de Naruto. Mas será que ele vai criticar certinho ou vai dar uma piscinada? Bom da gente conferir. Tá bom, o negócio é o seguinte. Eu acho que eu já devo ter feito aí no mínimo uns 500 milhões de vídeos aqui nesse canal falando mal de Boruto, que é uma história que, em termos, eu não gosto. Porém, agora chegou a hora de falar mal de Naruto. eu acredito que por eu já ter falado tanto de Boruto assim, cara, eu acho que um monte de gente não sabe que eu gosto bastante de Naruto em si. Eu sou genuinamente um fã de Naruto. Não me julgue, tá? Eu comecei a ver esse anime aqui na época do SBT. Né? Porque tu tinha 9 anos de idade, então. Não, mentira. Tu nem era nascido quando lançou Naruto no SBT, Linkzinho. Não mete essa. Grandes tempos, ok? Grandes tempos. E na realidade, eu sempre tive vontade de fazer alguns vídeos falando sobre alguns temas muito interessantes de Naruto. Porque um tema bom, inclusive, que eu acho que o Linkzinho poderia botar aí no vídeo, é porque não tem armas de fogo em Naruto, né? Fica aí a sugestão. Deles, inclusive, que acho que vocês já leram pelo título aí e já sabem mais ou menos do que exatamente se trata, é aquela famosa questão do destino, que as pessoas consideram ela como o problema que destruiu Naruto, o problema que acabou com o último arco de Naruto em si. Tenho certeza que você já ouviu falar disso daí. Essa imagem... Opa, eu vi Kaionomichi ali. Fala de mim. Fala de mim, porra. Fala de mim, gênio da criação de conteúdo. Caiu no Meet. Meritocracia em Naruto? Aizen fala sobre o destino de Naruto. Falar disso daí. Essa eu ablei aí, hein? Essa imagem aqui do Naruto lutando contra o Neji te lembra alguma coisa? Você consegue se lembrar das pessoas reclamando do Naruto ser a criança da profecia e blá? Nesse vídeo aí do Aizen, eu dei uma lacrada. Blá, blá, blá. Pois é, sobre isso que eu queria falar hoje. Claro que vale lembrar pra vocês que esse vídeo aqui, óbvio, vai ter spoilers do último arco de Naruto e de... O problema de Naruto é que virou um Power Ranger. E onde que isso é um problema, irmão? Isso, na verdade, é legal. Toda a história de Naruto em si. Primeiro, eu queria saber de vocês. Não esquece de comentar aí o que você acha a respeito disso. Porque hoje a gente vai falar da famosa história do herói predestinado. Aquele famoso clichê da criança da profecia. Destruiu ou não a história de Naruto? Vamos nessa, vai. Pega alguma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Eu acho que finalmente eu vou ter pelo menos um vídeo falando de Naruto que eu não esteja falando mal da história, né? Caraca, isso é uma raridade. Se você já ouviu falar sobre a discussão destino em Naruto, você provavelmente sabe que geralmente a maioria das discussões a respeito dessa história saem do arco do Exame Chunin do Naruto clássico, né? O famoso arco onde nós temos a luta do Naruto contra o Neji. E eu acho que a maioria das pessoas se apegaram bastante a esse arco. Assim, acho que a única pessoa que, tipo, defendeu a ideia de que, tipo, o destino não é um problema de Naruto e etc. foi o Aizen, né? Naquele vídeo, inclusive, que eu reagi, né? E essa história, obviamente... Eu acho, não lembro muito bem, faz 9 meses que eu vi aquele vídeo. pelo peso que ele já tinha na saga Naruto desde o início. Se a gente você relembrar bem, toda a história de Naruto clássico em si é a história de um moleque fracassado tentando se dar bem na vida. O que era uma coisa muito fácil de se criar empatia dentro da época, sabe? Principalmente dentro do arco do Exame Chunin, onde nós tínhamos dúzias e dúzias de novatos que eram extremamente... E essas técnicas de empatia são utilizadas até hoje por grandes empresários aí, brasileiros e internacionais, que, obviamente, sempre tiveram um grande apoio, mas, claro, começaram numa garagem, tadinhos. Olha como eles são coitadolândia. Extremamente promissores. E a gente tinha no meio deles personagens como Naruto e Rock Lee, por exemplo, que era... Tal como Luva de Pedreiro, para, cara. Uns caras... Receba! Eu sou muito fã. Mas que não eram exatamente nada promissores. Do Alan Jesus, óbvio. Mas eles se esforçavam muito. Quanto que ao outro lado da história, nós tínhamos personagens como Neji e Sasuke, que eram aqueles famosos playboys que já tinham nascido destinados a muita coisa, que já eram aqueles caras que eram fortes. Naruto vs Neji, na época, pra muitas pessoas, era mais do que simplesmente... o Rock Lee é muito melhor de Naruto. Então, o Rock Lee, ele é o exemplo claro da questão do mérito, né? Porque ele se esforça e se esforça. E no final, ele se ferra pro Gaara, que é um cara que tem ali uma biju, né? Que é um cara que é favorecido, né? Filho... eu não lembro se ele é filho de Hokage. De Hokage não, de Kazekage. Eu acho que ele é filho de Kazekage, né? Ele tem toda ali uma questão. Ele perde, né? E a derrota dele
faz ele se fuder totalmente, ele continua se esforçando, mas tu vê que ele nunca consegue chegar no ápice, ele nunca consegue se desenvolver muito, porque enquanto ele tá ali se esforçando, treinando, se exercitando, lutando, ele nunca consegue chegar no nível do Naruto, do Gaara, porque os caras vão sendo bufados por questões que vão além deles, né? Pelos favorecimentos dele, né? Uma luta. Ela era toda aquela representação de trabalho duro versus dom natural. Afinal de contas, Naruto era um cara fraco. Ele era desacreditado pela maioria das pessoas. Não tinha família, não tinha um clã muito pica que tinha colocado técnicas pra ele. Ele não tinha lá muita coisa além da própria força de vontade. Enquanto que o Neji era o cara da casa secundária dos Hyugas, tinha um monte de técnicas incríveis e todo mundo desde o começo da luta já acreditava que o Naruto ia tomar um pau. Os ideais do Naruto e do Neji nessa luta também. Mas é um argumento falho. O Naruto não tem um destino bom. Ele é a suposta reencarnação de Ashura, que nunca foi um prodígio. Na verdade, o Ashura era descrito como um fracassado que se esforçava. Mas aí que tá, cara. Antes mesmo de nós sabermos que o Naruto era uma reencarnação, se você pega pra ver, o Naruto ele é do clã Uzumaki, que tem mais chakra. Ele tem a Kyuubi dentro dele. Ele é filho de um Hokage. Sabe, tem várias coisas ao redor do Naruto que acabavam favorecendo ele. Quando quando chegava no teto, tipo assim, o Naruto, ele se esforça, tá lutando, papapá. Quando chegava no limite dele, o que acontecia? Ah, Kyuubi vai lá e faz ele ganhar a luta, faz ele, tá ligado? Ter uma vantagem. Ah, o chakra dele, que é muito grande, o chakra infinito dele praticamente, faz ele ter uma vantagem ali quando todo mundo tá esgotado, sabe? Tem umas questões ali que acabavam favorecendo ele que iam além do mérito próprio, saca? Essa é a parada do Naruto. Bem, eram diferentes. Neji era o cara que acreditava que o destino era imutável. Ele até chega a dizer isso no meio da luta. Ele acreditava que certas pessoas nasciam já com certos destinos, tipo, os poucos Hokages que existiam, por exemplo, eles já tinham nascido destinados a serem Hokages. Não existia como mudar o seu próprio destino. Justamente por isso ele detestava. É grande verdade, né? Porque o Naruto é filho de Hokage, então faz sentido ele virar Hokage também. Tô maluco? Tava bastante o clã Hyuga, por exemplo, porque ele já tinha nascido sendo fadado a ser um cara da casa secundária. E ele morre, olha como é sacanagem, né? A putariazinha. Nessa luta, o Neji, ele enxerga o mundo de uma forma diferente, porque ele perde e fala, tá, talvez eu possa mudar o destino, né? Aí ele vai lá e morre protegendo a casa primária, né? A casa principal, que é a casa ali da Hinata, né? Ele morre protegendo a Hinata. Tu pode ter uma interpretação toda ao redor disso, mas no final ele cumpre com o papel que foi destinado a ele, né? Como casa secundária, proteger a casa principal. Ele morreu cumprindo o destino dele. Então, no final, meio que o final do personagem vai totalmente contra o que foi construído pra ele durante a obra, saca? É uma doideira. Enquanto o Naruto em si não era um cara que exatamente não acreditava no destino. Naruto era simplesmente um cara que se recusava a aceitar o destino de ser um fracassado. Na época de Naruto clássico, todo mundo acreditava que ele não ia ser ninguém. A gente tinha toda uma luta bem épica e poética que representava bastante isso, né? O Naruto acabava derrotando o Neji por conta de um clone das sombras, que depois ele chega a dizer que foi reprovado umas 3 vezes na Academia Ninja porque ele não sabia fazer clones. Simbolicamente falando, o Naruto era o Shed que negava seu próprio destino. Ele era um cara simples, um cara normal, que ia vencer na vida por conta de força de vontade e de trabalho duro. Naruto clássico não é exatamente uma história sobre destino, sabe? Meio que isso daí é coisa que rola no Naruto Shippuden. Naruto clássico é uma história sobre outra coisa. É uma história sobre personagens se superando. É uma história sobre personagens que sofreram no passado e estão vivendo em um mundo muito complicado, mas não é uma história onde a gente vê heróis predestinados a algo. A questão é que essa luta do Neji contra o Naruto, ela sempre teve 2 lados e sempre foi muito debatida. Até porque, até hoje, existem pessoas que desde o início não acreditavam que o Neji tava errado, mas sim que o Naruto tava errado. Sim, eu acho que sim, né? Nós temos um Neji que tá falando que pessoas que são especiais já nascem especiais desde o início, já estão destinadas a serem fortes, a serem importantes desde o seu nascimento, porque blá blá blá. E a gente tem o Naruto falando exatamente o oposto, que ele seria meio que o cara que luta contra o destino. Só que temos pequenos erros nos pontos aqui, né? Até porque o Naruto, querendo ou não, ele sempre foi favorecido pelo destino. Sim, especial. O nome do moleque tá no nome do anime. Papo reto. Caralho, que argumento bonito do LinkedIn, hein? Eu acho que o LinkedIn aqui agora se superou de um nível absurdo, mano.
E por mais que Naruto clássico passe pra gente essa ideia de que o Naruto é um fracassado que começou a dar a volta por cima e tudo mais, ainda assim, cara, não é exatamente só sobre isso, sabe? Naruto como protagonista da história, ele tem os seus pontos de protagonismo ali desde o comecinho, sabe? A maioria das suas lutas, desde o início da história, sempre foram vencidas porque ele tem o chakra da raposa de 9 caudas, que é algo que já por si só torna ele diferente dos demais. Ele é um ponto fora da curva desde o começo. Inclusive, essa própria luta do Naruto contra o Neji, ele ganha com duas coisas que são só porque ele é especial. A primeira delas é o chakra da raposa, e a segunda delas é a técnica dos clones da sombra, que apesar dele falar que essa técnica deu muito trabalho pra ele aprender e que ele quase não conseguiu dominar e ele só consegue usar dessa forma porque ele tem muito chakra, por causa da raposa e por ser um Uzumaki. foi reprovado várias vezes. Isso Olha essa porra, ninguém consegue fazer isso, cara. seria meio que uma metáfora de luta contra o destino. Quando ele pegou de fato o pergaminho do Jutsu Clone da Sombra, Tu pega o filho dele, o Boruto. O Boruto só consegue fazer 3, né? 4 clones. Não consegue fazer isso tudo, mano. mas ele aprendeu o bagulho em, sei lá, 5 minutos. E isso já é muito, né? Se tu parar pra pensar. 3, eu acho que depois o Boruto consegue fazer mais um, o Hitogomes. Não tenho certeza. Do capítulo 1 da história. E a gente sabe que o Naruto só consegue usar os Jutsu Clone das Sombras com tanta efetividade assim, tipo, ele só consegue fazer 50 trilhões de clones, justamente O Boruto é burro, o Boruto é um prodígio, cara. O Boruto consegue fazer uma porrada de coisa, cara. O Boruto, ele é um prodígio dentro do mundo de Naruto. Tipo, ele consegue fazer uma porrada de coisa, cara. Ele é gênio. Como assim o Boruto é burro? porque ele é do clã Uzumaki e ele tem uma quantidade absurda de chakra. Ou seja, é outra coisa que torna ele um ponto fora da curva. Enquanto que o Neji, nessa mesma luta, ironicamente, ele também tava meio que errado. Atenção, o burro tá on. Porque todo o conceito dele, por exemplo, dizia que pessoas fortes eram destinadas a ser fortes. E ele era uma pessoa revoltada contra o destino justamente porque ele acreditava que ele não podia mudar o seu próprio destino. E não mudou, Ele era né? praticamente um homem preso em uma gaiola. É, foi o que Ele não era destinado a ser forte. Ele era destinado a ser um cara que ia servir a família principal dos Hyuga. Só que foi o que aconteceu, que né? ao mesmo tempo disso, ele sabia uma técnica muito poderosa que era uma técnica da casa do clã principal dos Hyuga. Ao mesmo tempo que isso, ele era muito mais forte do que a Hinata, que era do clã principal. Ao mesmo tempo que Mas o LinkedIn, você tem que entender uma questão. O Neji é mais forte que a Hinata, porque a Hinata, ela é uma mulher que tem que ser protegida pelo clã secundário. O LinkedIn se esforçou aqui pra ser burrinho. O LinkedIn, tu se esforçou pra ser burrinho. isso, ele acreditava que o pai dele tinha morrido porque o pai dele tinha esse destino de morrer pela família principal. Depois de tudo, ele descobriu que o pai dele morreu porque escolheu aquilo. Aos poucos, o Neji descobre que ele também estava errado, que nem ele mesmo de fato acreditava nessa parada de destino imutável. Então é meio irônico de dizer, mas nessa luta de Naruto clássico, eu acho que os dois personagens estavam meio que errados. Não, eu acho que o Neji não tava tão errado assim, não. Não é à toa que o Neji ele morre cumprindo o destino dele. Então, quando a gente vai pra Naruto Shippuden em si, a gente começa a trabalhar um pouco essa questão de destino. E aí que a merda começa a feder um pouquinho. Vamos começar falando uma boa realidade de anime shonen, que eu acho que todo mundo aqui pode concordar, né? Se você vai assistir uma obra de anime shonen, seja ela qual for, Naruto, Boku no Hero, é normal que você veja um personagem, um protagonista, que seja aquele famoso escolhido. Claro, pô, porque é a jornada do herói, cara. Ele vai ser o escolhido pra salvar o mundo, o escolhido pra fazer algo. Eu realmente não sei porque o otaku se incomoda tanto com isso, tá ligado? Porque eu vejo o otaku se incomodar com, tipo, o protagonista é o escolhido. Gente, ele é o protagonista. Ele é destinado a fazer algo, tá ligado? Ele é o escolhido pra mudar o mundo, salvar o mundo, pra fazer alguma coisa importante. É o protagonista, gente. Se não fosse pra ser isso, ele não seria o protagonista, tá ligado? Então o otaku médio que se incomoda com isso, ele, sei lá, ele tá maluco, né? Ele tá maluco. Personagem importante, que de fato é alguém. Ele é o Gabigol, pô. O Gabi. Né? O Lil Gabi, pô. O predestinado, caralho, a fazer um gol na final da Libertadores. Toda final ele crava. Porra. Especial pra aquele mundo. Isso não é exatamente um problema, mas Naruto é um ótimo exemplo de como esse tipo de história pode fracassar. Gênio, o Lil Gabi é gênio. De certa forma. Enquanto que eu tenho a minha opinião pessoal, uma opinião bem simplória pra poder ser sincero, de como eu acredito que esse tipo de história pode acabar sempre dando certo. Se você vai trabalhar destino dentro de uma história, eu acho que é meio óbvio de se dizer que isso deveria ser trabalhado desde o começo do roteiro como algo importante. É porque LinkedIn tem uma questão também que o mangaka ele passa anos fazendo a história de maneira semanal. Então essas incongruências acabam surgindo, né? A parada do mangaka é que a maioria deles dá muito mais valor para a experiência semanal do leitor do que para manter uma história consistente do início ao fim, tá ligado? É por isso que muito mangá
tem furos de roteiro. Porque é normal ter furo. Porque é muitos anos fazendo mangá, né? Pra gente que lê tudo de uma vez, é fácil, porra, identificar os furos, identificar os problemas. Mas pro cara que tá lá há 10 anos fazendo mangá, é muito difícil fazer isso. Então, ele acaba dando prioridade pro sentimento semanal da leitura, pegar aquele mangá toda semana e falar que foda isso aqui, que maneiro, que triste, do que criar uma história completamente fechadinha, sabe? É meio impossível fazer isso, sabe? Pelo modelo de publicação. Eu gosto muito de mangás como Boku no Tem que ter essa consciência, mas eu entendo, é difícil chegar a ter essa consciência, né? Hero Academia, por exemplo. Mas o ponto principal, ter incongruências, não é incompetência do mangaka? Não. Eu não acho que seja uma incompetência do mangaka. Porque se tu fica 10 anos, por exemplo, fazendo um mangá, toda semana, lançando a história, cara, você não é uma máquina, cara. Você não é Deus, velho, tá ligado? Você, algum momento, tu vai ter que fazer coisas ali pra poder fazer a história andar. Pra poder a história seguir por um caminho interessante. Vai ter que fazer um retcon, vai ter que fazer uma mudança. E isso, tá ligado? Vai fazer um buraco, uma incongruência e tal. E é isso. Jojo, citaram aí, Jojo é cheio de congruência, cheio de buraco, cheio de furo de roteiro. E todo mundo gosta, porque a experiência de ler Jojo é muito superior ao probleminha que tem no roteiro, sabe? Essa que é a questão. O mangaka que consegue contornar esses problemas, essas questões, elevando a experiência do mangá pro leitor, é a grande parada, tá ligado? O Oda faz isso. O Oda, ele enche de retcon o mangá. Mas ele é tão bom em fazer retcon que às vezes o cara fala, não, o Oda é gênio, ele pensou isso desde o capítulo 1, pô. Oda é gênio. Às vezes o Oda nem pensou desde o capítulo 1. Ele botou depois. Mas ele consegue conectar de uma maneira tão boa que encaixa, tá ligado? O Dragon Ball é a mesma coisa. O Jojo é a mesma coisa. É isso, gente. É isso. É uma questão de, né? Exemplo que, apesar de ter ali os seus pontos negativos, gosto muito de como a gente começa a ler Boku no Hero, vendo que nós temos um mundo fantástico, cheio de super-heróis e poderes, e a gente começa o primeiro capítulo vendo o Midoriya. A gente tem ali o protagonista, ele inicialmente não é alguém muito importante, mas nós terminamos o capítulo sabendo que ele vai se tornar o maior herói de todos. Com a narração dele dizendo que essa é a história de como ele vai se tornar o maior herói do mundo. Então, a gente já tem um limite pré-definido aqui. Sabemos que ele vai se tornar o maior herói de todos. Isso não é exatamente o destino dele, mas nós sabemos que ele vai conseguir isso de algum jeito. Então, o que resta? É o destino dele, né? Se tornar o maior herói de todos, né? Se ele tá falando ali, é o destino dele. Ele está destinado a virar o maior herói de todos. A partir daquele ponto, né? Esta é nós vemos a trajetória. O que é retcon? Retcon é quando o autor faz alguma mudança na obra pra poder fazer com que a obra consiga seguir de uma maneira mais eficiente, tá? Basicamente isso é um retcon. Isso é um retcon dentro da obra, né? Por exemplo, sei lá, mano. O fato do Haki, depois do time... o Haki é um retcon, por exemplo, né? O Dragon Ball tem alguns, eu não lembro agora quais. O One Piece tem vários retcon, né? O Haki é um retcon, né? O Haki existia um retcon. Provavelmente o Oda, ele tinha uma ideia de inserir uma energia ali, mas ele teve que remodelar isso pra poder se encaixar do que já tinha sido apresentado dentro da obra, né? Então é um retcon, né? O Goku ser alienígena... Isso, o Goku ser um alienígena, se não me engano, é um retcon. Bela colocação, Rito Gomes. Dele, como é que vai ser o processo, como é que vai ser o desenvolvimento dele até chegar naquele ponto. Outras histórias como One Piece, por exemplo, vou dar alguns spoilers de One Piece aqui, então. Spoiler de One Piece. E aí, Matheus, tamo junto, meu querido. Já fiquem avisados. One Piece trabalha destino de uma forma um pouquinho diferente, mas que eu acho que funciona muito bem também, que é uma parada meio conectada à determinação herdada, sabe? Desde que nós começamos One Piece, nós sabemos que o protagonista, o Luffy, é alguém meio que especial, porque desde o começo da história, nós temos vários e vários paralelos entre ele e outro personagem que já veio antes dele e era tão especial quanto Gold Roger. Sem contar que o Luffy, né, o avô dele... é da marinha, o pai dele é revolucionário, a Akuma no Mi dele é uma Akuma no Mi especial, ele tem o chapéu de palha do Gold Roger, a pica dele estica mais do que todo mundo, ele é muito, porra, gênio. O rei dos piratas, o cara que tinha alcançado tudo, e justamente o cara que teria escondido o tesouro que dá nome à série. Gold Roger e Luffy são extremamente parecidos. Naruto e Sasuke sempre foram personagens individuais, que tomaram suas atitudes por conta do que aconteceu com eles na vida deles. Sasuke ter ido embora da vila, ter ido treinar com Orochimaru, ter ficado o personagem mais emo e meio odiado de Naruto por grande parte da história. Tudo isso foram decisões que ele tomou individualmente. Até as conquistas individuais que o Naruto teve dentro da obra foram reduzidas a
coisas que já existiam antes. O Naruto teve toda a vitória de ter passado a vida dele toda sofrendo pra poder dominar a raposa de 9 caudas. Papo Pra gente reto. descobrir que outro cara já tinha feito isso antes dele, então talvez fosse meio que o destino dele fazer isso. Naruto passou a vida dele toda treinando, sofrendo que nem um miserável pra poder conseguir dominar o Rasengan, que não sei o que por sinal na história o quarto Hokage criou o Rasengan, né? Pra depois a gente ver uns filler por aí, que tipo já tinha uma técnica bem parecida com o Rasengan, que era feito pelo cara que era a reencarnação de não sei quantos milhões de anos atrás. Tira um Doideira, doideira. pouco do mérito individual dos personagens. Como Nada se cria, né? Tudo se copia. se nada que eles fizessem tivesse sido uma jornada única deles, mas sim uma jornada predestinada. E isso, não tem como dizer que não. É bem chato. Queria saber de vocês. O que acham de toda essa questão da jornada predestinada? Acham que foi um desperdício? Acham que foi zoado? Eu não acho que foi um problema. Eu acho que a forma como o Kishimoto inseriu na história foi o problema, né? Eu não acho que o problema é o Naruto ser destinado a fazer algo, porque isso a gente já sabia que seria, né? Mas eu acho que a forma como o Kishimoto tacou, tipo, pá, toma essa porra aí, toma na bunda, safada, tá ligado? Foi meio, tipo, caralho, que porra é essa? Que não foi? Bom, não esqueçam de deixar aí nos comentários, beleza? É um retcon mal feito, eu diria. Obrigado por ter assistido, beijo, abraço, falou, até mais. É isso, né? Linkedin falou e não falou nada. Ótimo vídeo, dito isso, né? Adorei, né? Como sempre, né? LinkedIn aí, né? O problema foi botar isso tudo de uma vez. Eu acho que ele poderia ter diluído melhor na história, né? É por isso que eu digo que o do Deku não foi tão ruim quanto o do Naruto, tá? Porque o do Deku, desde o segundo arco do mangá, o arco do torneio, já havia indícios que os portadores do poder do Deku estavam dentro dele, se comunicando com ele de alguma forma, né? Porque lá na luta lá contra o garoto de cabelo roxo, o pessoal aparece diante dele, assim, faz ele conseguir despertar do poder do cara. Então, meio que desde ali já surgiu uma pulguinha atrás da orelha que tu fala, puxa vida. E aí o Deku fala isso pro All Might, se eu não me engano, o All Might fica tipo, não sei não, hein, mano. Não sei que porra é essa não, hein. Tem que ver isso aí, hein. Por isso que eu falo que o Deku desbloquear uma porrada de poder, na minha opinião, não é o grande problema de Boku no Hero. Até porque a maioria dos poderes do Deku são suporte. O poder de flutuar, o poder dele taca teia, tá ligado? São poderes de suporte. Não é um poder que vai fazer, nossa, agora o Deku, de fato, overpower pra caralho, tá ligado? São poderes de suporte, sabe? E, tipo, tem lógica, né? O poder do Deku, tipo, passa por DNA, passa por genética, né? Tem que comer o cabelo, tá ligado? Então é um poder que vai conectando o DNA. Então tem lógica ele desbloquear outros poderes, né? Mas, né? O problema não é o poder do Deku, mas muito fã usa o poder, igual o Linkezin fez, né? No vídeo lá. Usa essas questões aí dos poderes do Deku como um espantalho, mas não é esse problema, né? Não é esse problema, né? Qual o grande problema de Boku no Hero pra você? Cara, sendo bem sincero, eu não acho que Boku no Hero decaiu muito. Eu acho que Boku no Hero sempre se manteve no mesmo nível, do início ao fim. A questão é que as pessoas só cansaram de Boku no Hero. E aí começaram a achar problema em tudo, né? Eu acho que Boku no Hero sempre foi ok. Nunca foi muito genial, nem muito horrível. Sempre foi ok. Do início ao fim. Claro, Boku no Hero tinha momentos ali muito foda. Isso é verdade, eu concordo. Mas, nossa, Boku no Hero ficou horroroso. Não, acho que sempre foi ok. Sei lá. O pessoal reclama, excesso de personagens mal trabalhados. Mas aí o autor insere vários arcos ali. Arco do festival cultural. Um arco focado ali no Bakugou e no Todoroki pegando licença. Vários arcos ali, pequenos. Focando em personagens secundários, o pessoal reclama. Aí depois reclama que os personagens não foram trabalhados. Aí fica, sabe, parece que não decidem o que querem, né? Então, sei lá, eu acho que é só ok. Ok. Isso, né? Eu não acho que esses arcos foram paia, tá? Eu, ironicamente, não acho que esses arcos foram problemáticos. Eu acho que esses arcos fazem sentido dentro da obra. Ironicamente. Eu só acho que o problema mesmo é que Boku no Hero sempre foi tipo... Nossa, arco contra vilões, que foda. Aí depois ia pra um arco escolar, que não era tão legal quanto o arco de vilões. E aí ficava num... Era sempre assim, ó. Arco contra vilão.
arco da escola. Arco, vilão, escola. Vilão, escola. Vilão, escola. Então, Boku no Hero vivia uma montanha-russa. Ele subia e depois caía. Subia e depois caía. E esses momentos de queda, principalmente no anime, era sempre no final da temporada. O anime ele começava com um arco muito foda. E aí quando chegava no final da temporada, era um arco que esfriava, tá ligado? Então é isso. Não, eu não vejo problema em ter arcos na escola. O problema é que o autor ele não consegue fazer arcos tão bons, focado no ambiente escolar, quanto os arcos com vilões, porque os arcos escolares são quase iguais. É um arco de torneio, são torneios. Tem o torneio da escola, tem o torneio lá no meio do mato, tem o torneio entre as duas turmas. São torneios. São sempre torneios. Acho que o único arco diferente é o arco do festival escolar, que também é um torneio. Só que sem lutinha, sabe? Essa é a questão. Tem lá o arco contra os professores, que são torneios ali contra os professores. Então é tudo a mesma coisa, é muito igual. E é repetitivo, né? Então, eu acho que talvez ter ficado repetitivo se tornou meio maçante pra muita gente, né? Acho que é isso. Mas é isso, cara. Acho que essa é a questão, né? Mas, assim, eu acho que o Boku no Hero tem bons pontos positivos. Inclusive, eu acho que o Shigaraki... Muita gente não gosta do Shigaraki, tá? Eu acho que o Shigaraki, em questão de construção de vilão, ele é um bom vilão da nova geração, tá? Eu juro pra vocês, eu não entendi até hoje. Se alguém aí soubesse, alguém não gostar do Shigaraki, me explica. Qual que é o grande problema do Shigaraki? Porque eu não vejo esse problema nele. Eu acho que, como vilão, ele é um ótimo vilão. Ele tem uma construção muito boa, tá ligado? Ele é um vilão, tá ligado? Eu não vejo grandes problemas no Shigaraki, tá? Eu acho que da nova geração de vilões que a gente tem ali, dos shonens atuais, ele é um bom vilão. Porque eu vejo a galera criticando muito o Shigaraki. E eu não consigo entender o motivo. Eu acho que um dos motivos que eu vejo do pessoal xingando o Shigaraki é porque o Shigaraki criou uma fanbase muito grande no Twitter e o pessoal fica tipo, o pessoal só gosta de Shigaraki porque ele é todo doidinho, né? Tá ligado? Tipo, eu na verdade acho que os vilões, a Liga dos Vilões, tá? O Shigaraki, o Dabi, a Toga, são vilões interessantes, cara. Porque cada um ali tem uma visão diferente do que é ser vilão, conectado a uma filosofia de um cara que nem era vilão. Ele só era, tipo, contra a forma como os heróis lidavam. Que é o Sten. O Sten, ele não era um vilão. O problema do Sten era que os heróis estavam virando mercadoria, né? Eles estavam virando ali apenas um rostinho bonito. E não, eles não tinham aquele senso de honra. Essa que é a parada, tá ligado? Então, a questão lá da Toga, a questão do Dabi, vários vilões aí que foram juntados, né? Unidos, né? Pela questão do Sten, faz sentido pra caralho, mano. Porque todo vilão ali tem um passado triste que fez eles virarem vilões. Sim, gente. Porque ninguém acorda de um dia pro outro e fala, putz, é hoje. Hoje eu vou sair macetando todo mundo na... Não é. A pessoa, pra poder chegar num nível de cometer uma atrocidade, cometer uma tragédia, matar alguém, roubar um lugar, geralmente tem um motivo. Geralmente tem um motivo, né? Então, os vilões de Boku no Hero terem motivos humanos pra se tornarem vilões faz sentido, cara. E eu realmente não vejo problema. Mas o pessoal pega no pé. Eu realmente não vejo problema, né? A Toga tem essa questão do poder dela, né? A Toga tem toda uma questão do poder dela, que o poder dela faz ela querer flertar com esse lado. E a maldade que tá na Toga não é uma maldade vilanesca. Ela é assim porque o poder dela faz ela chegar nesse ponto. Mas tu vê que ela queria, às vezes, ser uma garota normal. Então, mas ela é rejeitada porque ninguém entende ela. Ninguém abraça ela, ninguém fala pra ela, pô, cara, tu tem esse poder, tu tem essa questão, vamos tentar lidar com isso. Não, ela é rejeitada. Então ela, tá ligado? Tem toda uma construção que o pessoal deixa de lado porque, ela é doidinha, né? Então, sei lá, mano. Eu acho que o Boku no Hero tem uma grande má vontade. Eu acho que tem uma grande má vontade da galera de compreender Boku no Hero. Ela é fofa? Ela é fofa, né? Ela é fofa. Feras de malucas, né? Totalmente. Dito isso, né? Adorei. Bom vídeo, boa discussão aí sobre Boku no Hero.